Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, nós estamos na campanha Aliança com a Visão de Deus. Então, a visão de Deus, para ela ir adiante, ela tem que estar aliançada com muitos. Então, é o que está sendo ministrado, a aliança de Davi com Jontas, que aponta para a igreja gloriosa. Então, o que é aliançar-se numa visão de Deus? E quando isto ocorre, a unção aumenta. É o que está sendo ministrado esta campanha. Então, vamos continuar. Por que a aliança de Davi e Jontas aponta para a visão de Cristo com a igreja tornar gloriosa? Então nós vamos ler agora uma passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 19. Então vamos ler esta passagem, 1 Samuel 19. Quando Jontas aplaca a maldade do seu pai, o rei Saul, contra Davi. Vamos ler aqui na Bíblia Jerusalém, 1 Samuel 19. Vamos então ler que é a sequência da aliança de Jontas com Davi. Jontas deu a sua capa, sua vestimenta, sua espada, seu arco e flecha e seu cinturão para Davi. E depois aquela aliança fez com que Davi tornasse rei, porque Deus deu a visão para Davi de trazer a glória de Deus na terra. Então por que essa aliança ajudou e o que tem a ver hoje nós com a aliança com Cristo? Então vamos ler. E falou o rei Saul a Jontas o seu filho e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém Jontas, filho do rei Saul, estava muito ligado a Davi por causa da visão que Deus tinha dado a Davi. Estamos lendo aqui na Bíblia Jerusalém, que tem essa ampliação da leitura. E Jontas o anunciou a Davi dizendo: meu pai, o rei Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em escondido e oculta-se para ninguém te achar. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo que estiveres, e eu falarei de ti ao meu pai, e verei o que houver, o tu anunciarei. Então Jontas falou bem de Davi ao rei Saul, seu pai, disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os teus feitos são muito bons, Deus é com ele, e ele quer trazer a glória de Deus para Jerusalém. Porque pôs a tua vida na mão e feriu os filisteus que zombavam de Israel, e fez o Senhor um grande livramento em todo Israel na mão de Davi. Tu mesmo o viste e te alegraste quando ele louva a Deus, o mal sai de ti. Porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa alguma? E então Saul deu ouvidos à voz de Jontas, seu filho, e jurou Saul: vive o Senhor Deus, que não morrerá. E Jontas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jontas levou Davi a Saul, e esteve diante dele, como antes fazia. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e lutou contra os filisteus e os feriu com grande ferimento, e fugiram novamente diante dele. Porém, aquele espírito demoníaco que Deus permitira vir sobre Saul o tomou de novo, estando ele assentado em sua casa, e tendo na sua mão uma lança, e tangendo Davi, ou tocando o instrumento de louvor a Deus, o seu instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede com aquela lança. Porém ele se desviou de diante de Saul, ao qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então veja que Davi, um homem segundo Deus, ele torna íntimo de Deus, e Deus coloca no coração dele
o desejo de trazer a glória de Deus na terra, de se valer da arca, de instituir 24 horas de adoração na terra, de Deus ser louvado em todo Israel e as nações se voltar para Deus com a sua glória manifesta. Então esse era o mover, era a visão dada a Davi. Então Davi torna rei, mas sozinho ele não conseguiria implantar a visão de Deus. Então Deus vai ajuntando pessoas para o ajudar. Aí chega em certo momento que dentro da família real, que era o filho do rei Saul, Jontas, que era o herdeiro legítimo da coroa, ele vai desagradando o seu pai, porque o seu pai só quer os favores do profeta, quer fazer segundo a cabeça dele e não está cumprindo o que Deus manda, porque os próprios familiares percebiam isso. Mas Jontas descobre que Davi receberam a visão de Deus, que Saul ungiu, e ele vai entendendo o que era que Deus queria com Israel, que era trazer a glória de Deus à terra, 24 horas de adoração, e as nações se voltar para Deus através de Israel. Então a Bíblia declara que Jontas, ele abdica do seu reinado. Então ele faz uma aliança com Davi, fala: Davi, eu creio que Deus está contigo. Então ele tira a capa dele real, que quer dizer que ele abdica do seu reinado, tira a sua roupa real, dá para Davi, sua espada, seu arco, e tira o seu cinto. Isso foi pregado domingo. Então são princípios proféticos, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A alma e o coração do povo era um só. Por quê? Porque ao Pedro pregar sobre a salvação, então todos entenderam que ser cristão é assemelhar-se a Cristo, e os princípios da aliança é a pessoa abdicar de si mesmo, é a pessoa confiar e viver a visão de Deus na terra. É o mesmo princípio da aliança de Jontas com Davi, para implantar o reino de Deus na terra. E essa aliança, ela foi bem sucedida. Por quê? Para Israel reconhecer que Davi era legítimo rei, e o próprio familiar de Saul, da casa real, o reconhece. Então o povo de Israel, as tribos vão reconhecendo Davi, tanto a tribo de Judá e as demais tribos. E muito Jontas ajudou Davi. Por quê? Porque a Bíblia declara que Davi, Deus era com ele, e Jontas então o defendia, porque Saul jurou matar Davi. E ele falou: quero que todos façam de tudo para exterminar esse jovem, e mate ele na lança, na espada. Então Jontas foi até o seu pai e falou: porque ele é um sangue inocente, por que tu quer matá-lo? Então Jontas aplanava aquela ira, convencia o pai que não era aquele caminho, que Davi estava trazendo, era a vontade de Deus na terra. Então em certo momento Saul se aplacava, mas tinha a hora que vinha aquele demônio, como diz a palavra, que Deus permitia vir sobre Saul, porque o Espírito de Deus se retirou dele por rebelião, rebeldia, desobediência. Então na hora que vinha aquela entidade maligna, e Davi estava ali presente, no mesmo instante ele pega da lança dele e aponta para Davi e lança ela. Se Davi não desvia, a lança pegaria no peito dele, e a lança finca lá na parede. Então várias ocasiões Jontas avisava Davi da onde Saul estaria, ou tentaria a morte de Davi. Então Davi tornou um rei, mas não por opressão ou violência contra Saul. O próprio Deus que tirou Saul do reinado. Mas Jontas foi importante naquela aliança, por isso que ele dá a espada para Davi, quer dizer, de defender Davi. Quando a pessoa oferece a espada para outro, quer dizer que ele daria a própria vida, ele estaria dando a própria vida para defender a visão de Deus, como as flechas, o cinturão que põe na cintura de autodefesa. Mas então Jontas fazia de tudo para defender Davi, ao ponto de avisar a ele que havia ameaça de morte. Então o que tem a ver isto com a visão de Deus? Então veja bem, na igreja dos apóstolos, a Bíblia declara que no começo eles fugiram. Quando Jesus foi preso, crucificado, foi abandonado, traído, todo mundo se bandorolou, ou seja, deixou Jesus só. Mas quando eles se convertem mesmo, eles depois
dão a vida pelo Evangelho. Ou seja, até mesmo o exemplo de Pedro, ele foi morto também como mártir, como Tiago, muitos outros foram mortos por amor ao Evangelho. Então eles tiveram uma aliança mesmo inquebrável de defender o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, até o fim. E por isso que houve avivamento. Então, trazendo hoje para a igreja, porque o ato dos apóstolos continua. Então, o que é aliançar na visão de Deus? É você declarar que nem a própria vida você vai se esquivar de alguma coisa para se autodefender, mas priorizar sempre o plano de Deus, a visão celestial. Para muitos é algo ruim, é algo que não quer fazer, é algo que acha impossível, acha que não é necessário se expor, ou que não pode chegar a tanto, ou a pessoa se resguarda em si mesmo em não defender o que Deus manda. Mas aí por isso que fala de aliança com a visão de Deus. Então veja que Jontas, ele chega nesse ponto de defender Davi, de avisar e de tentar de toda maneira aconselhar o pai sobre o que Deus falava com Davi, mas o inimigo de toda maneira tentava matar Davi, e por pouco não foi flechado, mas Deus dava graça a Davi. Mas se não houvesse aquela aliança com Jontas, ele não teria muita possibilidade de se autodefender, ou saber aonde estaria o perigo, ou saber aonde estaria o mal, mas principalmente para que todo Israel visse que a própria casa de Saul estava favorável a Davi, que era o principal fundamento, porque o povo poderia falar, mas Davi tornou rei, mas o legítimo é Jontas. Mas veja bem que Jontas, ele abdica do reinado, já que não havia mais herdeiros para a herança de Jontas. Então a legalidade para Davi torna legal na abdicação do reinado por parte de Jontas, porque se fosse por violência, porque se fosse por conquista de guerra ou de sangue, seria um reinado sanguinário. Mas Davi teve chance de exterminar Saul, não fez, ao ponto de querer tocar nele pelo general que o ordena, é hora de assumir o reinado. Ele corta as vestes de Saul e pesa no coração, mas ele não toca no ungido de Deus. Mas além de Saul perecer, teve que também ter a legalidade de assumir posse do reinado. Como? Através do ato profético de Jontas, porque ele era o rei sucessor, ele era o rei legítimo na cadeia de sucessão dos reis de Israel, porque Saul era o primeiro rei. Mas quando há uma abdicação no ato de dar a vestimenta, a capa, a espada, os arcos e o cinturão, todo Israel sabia daquela aliança. Então legalmente Davi estava legítimo para tornar rei. Então por isso que hoje, para Deus operar através de nós, para o Espírito de Deus operar através de nós, agindo como Cristo agiria, nós temos que aliançar na visão dele e abdicar, renunciar aquilo que é direito nosso, aquilo que envolve a nós, o nosso eu, envolve a nossa vida, ou o nosso eu pessoal. Uma aliança, ela tem que ter um compromisso eterno com Deus. Mas para Deus fazer algo tremendo e não ter nenhum empecilho em nós, temos que cumprir esses princípios. Então até quando você pode abdicar? Até que nível você pode renunciar? Veja que seria um grande prejuízo para Jontas, futuro rei de Israel, direito legal, porque ele pertencia à família real. O pai foi despojado porque pecou contra Deus, mas legalmente os herdeiros seriam, principalmente Jontas, o primeiro filho. Mas ele abdica. Mas veja bem, ele poderia pensar, não, eu vou assumir o reinado do meu pai, eu tenho todo o direito legal. Mas ele prefere abdicar de tudo e passa para Davi, por causa da visão de Deus. Então, por causa da visão de Deus na terra, para ele operar livremente através de nós, como na igreja dos apóstolos, a alma e o coração do povo eram um só. Por isso que havia um mover simples do Espírito de Deus e tremendo, todos se tornaram cristãos, todos agindo como Cristo, porque
eles abdicaram do eu próprio, da visão própria, dos desejos pessoais. Não que você não terá nada melhor na vida ou não terá honra, terá. Tanto é que os herdeiros de Jontas, como foi pregado ontem, Mefibosete, a um período da vida ele ficou pobre, miserável, empobrecido, mas Deus sabia da aliança que Davi tinha feito e toca em Davi e fala: onde está algum herdeiro para eu o beneficiar? Eu vou chamar ele de filho, vai sentar na minha mesa e comer pão comigo. Não é o que ocorreu com o herdeiro de Jontas, por causa da aliança. Então isso tem uma visão hoje para a igreja gloriosa. Quando você tem essa aliança na visão de Deus, você pode ter certeza que você já está participando da família real. Você é filho do rei, a sentar na mesa do rei e comer pão com o rei. E lá no Velho Testamento, nos reinados, que tinha de regalia com a família real. Então veja bem, há vários tópicos o que tinha de direito a família real. Veja a família real de Davi, que aponta para a igreja gloriosa. O que tinha de regalia? Então o rei, no período monarco e na sua família, eles tinham direito de terras, direito de isenção de impostos, direito de proteção. Eles não respondiam à lei comum, eles respondiam direto ao rei. Agora a população em geral respondia à legislação que tinha lá sobre os meirinhos, mas família real só respondia diante do rei, o rei que dava o veredito sim ou não. Mas os outros cidadãos comuns tinha lá os julgadores, os meirinhos que julgavam para manter a ordem. Mas havia uma isenção de proteção para a família, de impostos, de terras, de riqueza, de proteção. A roupa que eles vestiam levava a população os defender, onde eles passavam eles eram honrados, isso no tempo da lei. Agora veja bem, no mundo espiritual hoje, você aliançando na visão de Cristo, vai assentar na mesa com o rei, vai ser honrado, vai ter isenção, ou seja, no mundo espiritual, Deus te veste com a veste real. No mundo espiritual há um respeito do inimigo nem chegar perto, e de Deus te honrar mesmo. Isto é princípio bíblico para a terra e para a eternidade. Mas veja que toda pessoa que aliancia na visão de Deus, ele vai ter a proteção. Por isso que Jontas foi imprescindível na aliança, porque ele abdicou e porque ele defendia Davi ao ponto de falar para ele onde tinha um perigo de morte e fazer de tudo para poupá-lo e honrá-lo diante da família real. E então essa aliança foi imprescindível para Deus operar. Então hoje, se você fala: Deus, eu quero me aliançar na visão de Deus. Por quê? Porque será a maneira que Deus vai te usar para defender a visão de Deus, defender o nome de Cristo, defender que o Evangelho é simples. Ser cristão é se assemelhar ao Filho de Deus, é ser transformado por Ele, é agir segundo o coração de Deus. Então você defender com a própria vida o Evangelho de Cristo, e isto vai te proteger, isso vai te confirmar na aliança, e terá favores que você nunca imaginou. Mas tem pessoa que não há aquela disposição de aliançar-se, porque devido aos escândalos, ou porque não abre mão, ou porque quer defender a sua posição. No caso de Jontas, se ele defendesse o seu reinado, se ele defendesse a sua roupa, a sua capa real, ele seria rei, porque por direito legal. Mas o que ia ocorrer? Ele ia perecer, Deus ia ungir Davi mesmo e colocaria no reinado. Depois Jontas pereceria e a sua herança nem seria lembrada. Mas por causa da aliança, ele é honrado, e depois o seu filho, e passa a viver como filho da família do rei Davi. Então não há o que perder, como lá na igreja dos apóstolos, eles abriam mão, doavam, a alma e o coração do povo eram um só, e não se preocupavam com questões humanas, abdicavam do seu eu, abdicavam da sua própria vida, e se lançavam de corpo e alma e espírito na visão de Deus. Então essa liberdade,
essa disposição e essa alegria de servir a Deus fazia com que o Espírito de Deus atuasse de forma tremenda, ao ponto que quando eles se reuniam o local estremecia, porque não havia resistência ao Espírito de Deus, não havia limites, porque muitas vezes a pessoa pode servir a Deus, mas limitado. Não, eu quero Deus, eu creio na salvação da aliança de Cristo com Deus para nos salvar, mas eu não vou abdicar de tudo. Eu quero a bênção de Deus para me reinar, minha posição, mas para Deus fazer grandes coisas, Ele tem que ter a total liberdade em nós. Temos que abdicar, renunciar e abrir mão mesmo. Só que não haverá prejuízo aparente. A princípio, a aliança, Davi trouxe a visão e Jonatas que doou tudo. A princípio, Davi não tinha nada a oferecer, só a visão de Deus. Jonatas que ofereceu tudo. Mas depois, quem teve o tudo foi Davi, que depois que ofereceu ao herdeiro Mefibosete toda a herança e a regalia de ser filho de Davi, sentado na mesa para comer do seu pão, e as regalias do reinado. Então a aliança é dessa maneira. Então muitas vezes a pessoa quer primeiro de Deus, mas uma aliança na visão de Deus é a pessoa primeiro que tem que doar. Deus quer saber da nossa posição de renúncia, de doação, de abrir mão. Deus primeiro fala a sua visão, e Ele vai esperando quem se aliancia com Ele, quem entra em acordo. Mas depois que há uma sinceridade, aí não há como mais ter derrota, porque o plano de Deus vai cumprir de forma tremenda. Enquanto aquela pessoa aliançada estiver na terra, Deus é com ele. Por isso que a igreja primitiva, ela durou uns 70 anos. Enquanto teve fiéis aliançados, o mover de Deus teve liberdade. Mas depois que vai rompendo a aliança, não há como Deus operar. Nós não estamos falando da aliança de Cristo com Deus, essa é inquebrável. A aliança de Cristo com Deus é a salvação para a humanidade. Mas a aliança da visão de Cristo com a igreja, ela é condicional à obediência, à renúncia, à disposição, a abrir mão e crer e querer satisfazer a Cristo pelo seu Espírito. Aí se opera um grande evangelismo. Então veja que Jonatas, ele defendia Davi com a própria vida, e Davi era ameaçado de morte. Então por isso que tem que ter aliança, para evitar o ataque, que é através de demônios ou pessoas ou entidades que querem matar a visão de Deus. Porque se Davi tivesse só e não teria ninguém para socorrer ou para ajudar ou falar a visão para outros, teria uma demora maior de implantar a visão de Deus. Mas quando tem pessoas aliançadas, ele defende, ele aplana a situação, ele esclarece, ele se coloca à disposição. Isso é parte da aliança. Então é o que Deus quer com a igreja, um povo esclarecido, dedicado, fervoroso, que defende a casa de Deus, a visão do Senhor, a simplicidade que é em Cristo, o que Deus tem ordenado à igreja, todo ser semelhança do Senhor, é a visão gloriosa. Então a visão, por isso que é falada, não é só de um. A visão para Davi não era só dele, é para todo Israel, mas teve que ter todos aliançados para cumprir. Tanto é que os primeiros valentes que ajudam Davi, quem era? Eram descamisados, desgostosos da vida, pessoas que eram perseguidos por Saul, que estavam sendo expulsos e despatriados de Israel, se somaram a Davi, por causa da visão, e se aliançaram, e o coração deles se uniram. Então isso que Deus quer até hoje. Na igreja primitiva, apostólica, houve esse princípio celestial, e Deus operou de forma tremenda. Por isso que chama porção dobrada do Espírito. Um outro nível de unção é quando a alma e o coração do povo tornam só, uma aliança na visão de Deus. Então por isso que é necessário você se dispor a falar: meu Deus, eu estou aliançado, eu estou só, eu estou servindo a Deus, eu estou me unindo ao propósito de Deus, ou estou simplesmente crendo? Só quero as bênçãos de Deus, ou estou simplesmente na terra como um seguidor de Cristo, ou estou me unindo ao corpo invisível de Cristo na terra, que é aliançar-se na visão dele? Mas para isso tem que ter a renúncia, a disposição e a doação. É o que estamos orando essa semana. Ninguém é obrigado a nada, mas você que vai orar: meu Deus, me ajuda mesmo a ter consciência
da doação, da renúncia da capa, da renúncia dos meus propósitos individuais. Eu quero, ó Pai, priorizar a visão de Deus, isso que leva a alma e o coração do povo um só. E aí o Espírito de Deus tem uma liberdade de fazer algo gigantesco. Então, qual é o nível da sua disposição de doação? Qual é o nível da minha disposição de sacrifício pela obra de Deus, ou de renúncia, ou de não pensar mais no eu individual, mas no coração do Pai, de defender com a própria vida, de doar, de abrir o coração para Deus ser satisfeito. Então isso leva a um grande avivamento. Níveis de doação, níveis de sacrifício, níveis de renúncia, níveis de confiabilidade, de amor, de doação, de unir-se e não ter receio algum de lançar-se na visão de Deus. Ou você acha que havia algo por meio termo? Não havia. Tanto é que a morte de Ananias e Safira, ela é determinante, porque a igreja já estava em aliança com Deus, e eles queriam entrar na igreja aliançada com a visão de Deus com meio termo. Não, vamos guardar uma parte da herdade, do dinheiro, e falar que vendemos por tanto. Ali, então, não era renúncia, ali não era mais doação, ali não era mais simplesmente uma doação, mas pela metade, algo enganoso, hipócrita. E não havia lugar na aliança em Cristo para hipocrisia. Por isso que Deus não aceitou mesmo. Mas quando há disposição, aí Deus opera de forma tremenda. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos prosseguindo mais um culto, vivendo a visão celestial, vivendo o propósito do Deus eterno, vivendo o que está no coração de Deus. Assim como a palavra diz que Davi teve a aliança com Deus, de trazer a glória de Deus na terra, 24 horas de adoração, de se valer da arca, de ter Israel como um povo adorador para as nações se voltar para Deus. O objetivo de Davi não era reinar simplesmente ou estar no palácio, mas de estar no templo de Deus. Senhor, e muitos se aliançaram a Davi, muitos se voltaram, até mesmo Jonatas, que era da realeza de Israel, aliançou com ele. E quando ele deu a sua capa, ele estava renunciando à realeza, ele estava renunciando ao cargo de rei para substituir Saul. Ele estava dando a roupa real, que era a confiabilidade em Davi, dando a espada, que era estar debaixo da proteção de Davi, da palavra de Deus, e não confiando mais em si mesmo, e nem no arco e flecha, e vivendo a justiça de Deus, e não o cinturão de couro que era sinal de justiça humana, mas dependendo da misericórdia do Pai. E a aliança foi aceita. Jonatas defendia Davi, Saul queria matá-lo, Jonatas avisava, aconselhava Saul e livrava Davi do perigo mortal, defendia a visão de Deus. E por isso depois o seu herdeiro foi beneficiado para sentar na mesa do rei e comer pão com o rei. Ó Deus amado, isso prefigura a igreja que vai tornando santa e gloriosa. Pai amado, devemos ter convicção que quando há uma verdadeira renúncia, abdicação, quando há uma verdadeira disposição de servir a Deus, de não estar preso a nada, mas confiado em Deus. Por isso que na igreja dos apóstolos doavam, semeavam, a alma e o coração do povo eram um só. E quando aparecia alguém hipócrita ou enganoso, Deus não aceitava, porque não havia como aliançar com a hipocrisia. Mas os que se aliançavam é porque ali havia sinceridade, dedicação, como está no Salmo 101. Deus procura os fiéis para que estejam com Ele. Quem usa de engano nunca vai estar firme. É o que está relatado no Salmo 101. Louvado o nome de Jesus. Pai, que a igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Nos ajuda, Pai, a ter a visão clara da aliança com o Senhor, com a visão de Deus, com a visão eterna. Bendito o nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter um coração sincero, dedicado,
um coração segundo o teu. Nos ajuda, Pai, a todo dia crescer por amadurecimento, por aperfeiçoamento, dia a dia, caminhando para o amadurecimento em Cristo. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Bendito o nome do Senhor. Aviva a tua obra. Abençoa todos, ó Pai, que estão seguindo a campanha. Torna esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo, Filho de Deus.